Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 3 do livro 3. Vamos agora ao capítulo 5, a Inquisição Católica. Bom, então, o período que nós vamos viver agora vai ser o período em que a Igreja Católica ela vai organizar um outro tipo de cruzada. Vamos até a cruzada contra os bárbaros. Normalmente os bárbaros reagiam, eles atacavam, né, um ao outro com espada e se matavam. Com os muçulmanos a mesma coisa. Mas quando eles fizerem guerra a essa igreja evangélica, o que essa igreja anabatista vai fazer? Eles não vão pegar em armas para se defender. Você não vai ver história de guerras, né, desses anabatistas aqui, que eles vão chamar de pobres de Lyon ou valdenses. Eles não fazem guerra aos católicos. Eles simplesmente fogem, continuam fugindo de cidade em cidade. Por isso é que na história, o nome que é um nome comum que a igreja se identificava, que esses anabatistas se identificavam, era como? Era como a igreja dos peregrinos, porque eles tinham que ficar peregrinando de local em local. Se eram descobertos, eles sabiam que eles seriam provavelmente queimados na fogueira. É esse ponto que nós vamos estudar agora, o início da Inquisição Católica. Já havia perseguição, mas agora vai ser feito um tribunal em que chegarão homens com direitos de julgamento que os reis não deverão interferir. E esses homens que eles contratam, diz que primeiro o Papa mandou os padres matarem, mas os padres não conseguiam fazer isso, até porque muitos padres, né, de alguma maneira já tinham convivido com aqueles anabatistas, eram pessoas muito boas, eles eram elogiados pelos padres, então os padres não conseguiam matar. Nós veremos isso. Aí o Papa vai contratar um homem que ele era um matador de aluguel mesmo, como inquisidor. Ele vai ser a autoridade católica para matar. Seria como você pegar hoje, sei lá, um traficante, né? Um traficante não era nem como esse inquisidor, que ele era um assassino de aluguel. Ok? Mas seria como se você pegasse um traficante hoje, colocar ele para punir, perseguir e punir essas igrejas que eram diferentes do catolicismo. Ou seja, seria isso um zelo? Seria isso uma defesa da fé? Claro que não. Isso é, na verdade, uma perseguição à verdadeira igreja de Jesus. Então, por isso, eu coloquei aí no ponto 1 da Inquisição Católica, o que nós veremos agora, nos 300 anos seguintes, é estudar até uma parte muito triste, que são os instrumentos de tortura que a Igreja Católica desenvolve para perseguir esses cristãos. E vai ter aparelho que eles vão desenvolver especialmente para esses cristãos, de torturas terríveis. É isso que nós vamos ver agora. Então, número 1, a defesa da fé, eu botei como uma interrogação. E coloquei 1120 da era cristã. O historiador católico Daniel Rupes afirma que a Igreja Católica teve que defender-se com vigor das suas ameaças. Ou seja, esse historiador católico está dizendo, por exemplo, vamos aplicar aqui aos anabatistas. É claro que dos bárbaros ela tinha que lutar contra eles, porque eles queriam destruir a Igreja Católica, porque a Igreja Católica havia atacado eles. Tá bom? Mas, na verdade, os bárbaros não tinham nem ódio dos católicos. O problema é que os católicos resolveram obrigá-los a se tornar católicos. Então, nesse caso, ele tinha que lutar, né? Ou a mesma coisa contra os islâmicos. Mas os valdenses, eles sequer pegam em armas para se defender. Porque nós vamos encontrar exatamente o grupo de anabatistas, alguns que vão conseguir se destacar, que vão conseguir sobreviver, e eles vão criticar exatamente a teoria da guerra justa católica. Então, como dizer que a Igreja Católica tinha que se defender de ameaça? Qual ameaça? Pode pesquisar, não existe nenhum historiador que fale dos valdenses como uma ameaça, por exemplo, de guerra. Então, qual era a ameaça? Era a ameaça doutrinária. E quando você vai pesquisar qual é a doutrina
desse grupo que eles vão encontrar agora, que eles vão chamar de valdense, qual era a doutrina que eles tinham que os católicos não aceitavam. Era a doutrina do batismo de adultos, só batizar a pessoa quando adulta. A Igreja Católica dizia, olha, a criança de 6 meses, se morrer, ela vai para o inferno. Essas igrejas diziam, não, essa criança ela é inocente. A Igreja Católica dizia, não. Então, se vocês não entregarem seus filhos, vocês serão perseguidos e mortos. Se vocês continuarem batizando aqueles que são batizados na nossa igreja, quando aceitam Jesus na igreja de vocês, vocês serão mortos. E eles falaram, nós não podemos deixar de batizar porque é uma ordem de Cristo, né? Mas eles não vão fazer guerra. Eles vão fazer o quê? Eles vão fugir. Tá bom? O comentário prossegue. Onde se lê vigor, leia-se violência. Ou seja, o historiador católico está dizendo, nós vamos ter que reagir com vigor, né? Então leia-se violência, vamos ter que reagir com violência. Ou seja, segundo o historiador católico, essa instituição persegue e destrói instituições perigosas. Mas, na verdade, observamos que a perigosa da história é a Igreja Católica, visto que ela confessa ter destruído diversas instituições que defendiam crenças diferentes. Ela mesmo diz que os anabatistas que ela está encontrando agora, ela diz que são novos anabatistas, porque os grupos antigos ela teria exterminado todos, né? Um grupo, por exemplo, de novacianos teria fugido para a China, que eles não sabem o que aconteceu com eles, que eles chamavam de novaciano, né? Nós sabemos que mais ou menos nesse período surgirá uma dinastia na China que vai proibir catolicismo lá. Na verdade, eles vão proibir cristianismo. E nesse caso, tanto os católicos romanos quanto os anabatistas da China vão sofrer também. Ok? Então, a perigosa quem é? É a Igreja Católica, é aquela que está matando. Ela mata quem faz guerra contra ela, mata quem não faz guerra contra ela, porque os anabatistas não pegavam em armas para se defender. O comentário prossegue. Durante a Inquisição, alguns padres não conseguiram executar os cristãos chamados pobres de Lyon, chamados de hereges pela Igreja Católica. Mas haviam casos em que o povo tomava a frente das execuções. O próprio historiador católico diz, em Colônia, onde São Bernardo não pôde impedir que o povo arrancasse da prisão alguns cátaros e os chacinasse. Mas por que também que o povo ganhava essa revolta? Por que o povo era tão revoltado contra essas pessoas? Porque os papas eles vão dizer o seguinte, eles têm que ser queimados. O herege ele precisa ser queimado. E essa vai ser a prática normal da Inquisição, nesses 300 anos, e depois também, estou falando 300 anos até a Reforma. E por que eles precisavam ser queimados? Tinha príncipe que falava, poxa, vamos então só matar eles, enfia a espada e acabou. Falava assim, não, olha, se você enfiar a espada e ele morrer, você vai acabar tendo que sepultar ele. E herege é algo tão perigoso que eles contaminam o solo. Então nós temos que queimar essas pessoas. Mas, na verdade, o que era? Era a religião de Baal, a religião da Igreja Católica. Ela, na Bíblia, ela aparece como Babilônia Apocalíptica. Era a religião de Baal perseguindo a verdadeira Igreja de Deus. Então, o ódio era tão grande que ela queria queimar os cristãos. Ela queria queimar os cristãos. E dizia para os reis que esses cristãos, se fossem sepultados, eles contaminavam o solo, que essas doenças que estavam no mundo eram doenças vindas dos hereges, que nós tínhamos que acabar com os hereges do reino de Deus. E os príncipes que não aceitarem colaborar na perseguição, eles serão ameaçados de ter a alma dele mantida eternamente no purgatório. O comentário prossegue. Por que o povo possuía ódio dos anabatistas? Eles eram acusados pela Igreja Católica de não batizar os recém-nascidos e fazer com que as crianças sofressem no limbo por muito tempo, até serem purificados do pecado herdado por Adão.
O termo cátaros foi primeiro aplicado a um grupo de cristãos liderados pelo bispo Novaciano, que próximo do ano 230 da era cristã, causou uma divisão na igreja de Roma, a igreja que estava na cidade de Roma, por não aceitar que um bispo que teria adorado ao demônio para não morrer durante a perseguição, assumisse o posto de bispo da igreja de Roma. Ok? Ou seja, naquele período, eles ficaram sendo chamados de cátaros pelos católicos, chamado de católico romano. Ainda não existia a igreja católica, é ano 230. Faltavam 80 anos antes de Constantino. Tá bom? Mas isso aconteceu na igreja de Roma. Ok? E eles foram chamados de cátaros ou puros. Olha aí os puros, né? Não tem hoje a expressão santarrões? As pessoas, olha lá os santarrões, tá bom? Então eles começaram a chamar, vamos dizer, em tom irônico, como os santarrões, começaram, olha lá os puros, os cátaros em grego, os cátaros, ok? Mas muitos outros grupos também. Bom, então eu estava explicando para vocês que muitos grupos começaram a se identificar também como cátaros, como puros. Então, pelo jeito, havia mais de um grupo desses chamados cátaros. O comentário prossegue. Novaciano afastou-se com uma parte dos membros e iniciou uma igreja que ficou conhecida como novacianos ou cátaros. Esses novacianos eram anabatistas e assim eram perseguidos pela Igreja Católica. Foi uma igreja, um grupo desses que a Igreja Católica chamava de novacianos, que, segundo a história católica, fugiram para a China. A Igreja Católica estava perseguindo até que eles entraram no território chinês e os católicos dizem, e lá eles desapareceram. Desapareceram nada, porque essa era a verdadeira igreja de Jesus. Estava sendo perseguido nesse período pelos católicos romanos, que esse período é o ano 700, e fugiram para a China. E lá na China, nesse período, não havia perseguição, bastava viver e pagar imposto. Só que diz a história também que próximo do ano 1300, os chineses começam a perseguição aos cristãos por culpa dos católicos romanos. Ok?